para fazer pirueta. Tá? Queria mostrar inicialmente, observem do lado esquerdo do bar, lá no fundo, aqueles edifícios, muitas pessoas se confundem e pensam que é Balneário Camboriú. Não é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú está para o outro lado e não se vê. Tá? Isso é o centro de Floripa. Ok? Tá? Inclusive temos duas ilhas, duas islitas. No meio delas, aí está a separação da ilha de Santa Catarina do continente. E justamente aí estão as pontes, bem no meio das duas ilhas. Estão as pontes dos puentes, né? Inclusive o principal, digo, o mais velho, o de ferro, de hierro, tá? Esta pequena ilha, estas duas ilhas foram chamadas de ratones. Um navegante espanhol passa por aqui, aquele senhor que descobre as cataratas de Iguaçu, um tal de Álvar Núñez Cabeça de Vaca. Passa por aqui, ele viu forma de rato ou de ratão e chamou ratão grande e ratão pequeno. Estão vendo a forma de rato, de ratão? Sim ou não? Não? Como que tá? Bom, aquele senhor parece que mais ou menos. Sabe que é uma questão, depende do que você bebeu. A qualquer momento aquele senhor, se me dá mais duas caipirinhas, vai ver a Mickey Mouse e seus amigos. Tá. Bom, na maior ou mais próxima está o Forte de Santo Antônio. São José no final da praia de Jurerê. Santa Cruz aqui nesta pequena ilha ou isla chamada de Anhatomirim. Anhatomirim é um nome indígena de origem guarani. A tradução seria algo assim como pequena toca do espírito do mal, ou pequena cueva do espírito do mal. Os indígenas que habitavam aqui, nesta região, pensavam que existia um espírito maligno aqui dentro. E os portugueses não se interessaram com nenhuma lenda ou legenda indígena e constroem a principal fortaleza. Esta fortaleza construída, estas três fortalezas construídas a partir de 1740 mais ou menos, tá? Mas, sobretudo para os estrangeiros, saben que Brasil se descubre en 1500, precisamente 1500 clavado, en febrero de 1500. De 1500 a 1740, quando são construídas esta fortaleza, o que acontece com os portugueses neste lugar? Nada, absolutamente nada, não dão bola para Santa Catarina. Eles não queriam veranear aqui em Jurerê Internacional, mostrar que nada, muito pelo contrário. Queriam retirar riquezas. E Santa Catarina não existe ouro, prata nem pedras preciosas. Não era interessante, tá? Meninos, em seguida continuo com a história. Vamos ver aqui a entrada desta fortaleza. Estão vendo aquela casa branca de 2 andares, 2 pisos? Essa era a casa do comandante, muito mais que isso. Essa foi a primeira sede do governo de Santa Catarina, não de Floripa, de toda Santa Catarina. Durante 10 anos foi governada desde aquela casa, tá? E temos uma escalinata que dá acesso à fortaleza. Está construída com uma pedra que não é brasileira. Incrível, né? Chamada de Pedra de Liós, ou mármore português, muitas vezes chamado. Era extraído das cercanias de Lisboa, uma localidade chamada Liós. E chegava como lastre, que é um peso que vai no fundo dos barcos para dar estabilidade. Vocês sabem que esses barcos de madeira, como eram na época, tá? É fácil de virar com vento, com ondas, né? Um pouco maiores. Então colocava um peso para dar estabilidade. Hoje estas embarcações fazem ingressar água, né? Por bombas, tá? Bem mais fácil. E justamente quando chegavam nas colônias, como o caso daqui, muitas vezes faziam construções com essas pedras. Para retornar para Portugal necessitavam novamente de peso. Aí aproveitaram para levar umas porcarias brasileiras, ouro, prata, pedra preciosa, pau-brasil, né? Coisa que os indígenas não precisavam, né? Aí, galerinha! Que sorte que eu não estou nesse barco! Criança de escola. Bom. Com a porta ali. E só homem tem, que vergonha, que tristeza, cara. Temos uma casa na parte inferior. Essa era chamada de armazém da praia, ou almacém da playa. Tudo que chegasse, pólvora, alimento, roupa, o que chegasse, inicialmente depositado aí, depois ia para a casa da comida, a casa da pólvora. E a casa da pólvora
não sei se conseguem ver, tem em cima desta pequena casa, em cima deste barco, um pedacinho de um muro branco, sim, atrás da vegetação. Bom, essa era a Casa da Pólvora. Vocês sabem que deste lado teríamos apenas 2 canhões. E do outro lado, entre 10 e 15, dependendo do período, tá? Os portugueses decidem guardar a pólvora deste lado. Cosa que si faltasse un poco de pólvora, tenían que salir corriendo enloquecido, avisar para el enemigo, espera, que vamos a buscar pólvora para nos defender. Y los brasileños dirán, es cosa de portugués. ¿Eh? Para los extranjeros, ustedes saben que los brasileños tratan a los portugueses de la misma forma que vosotros tratáis a los españoles, hombre, de no muy inteligentes y medios cuadrados. Inclusive el mismo chiste, la misma piada que se encuentra en la América Hispánica, se encuentra en Brasil exactamente igual. Inclusive el personaje principal, Manuel. Manuel, en portugués, Manu, en español. Y los portugueses deciden guardar a pólvora de este lado. ¿Por qué? Es el único lugar que puede ser avistada. Eles pensaram e disseram, mas se deixamos a pólvora próxima dos canhões para facilitar, é um lugar onde o inimigo pode alcançar. E se o inimigo alcança a sua casa da pólvora, você é uma explosão tremenda e não se defende mais. Preferiram esconder deste lado, e o que vemos é apenas um muro. A casa da pólvora está 3 metros para dentro deste muro, e atuaria como contenção. Em caso de uma explosão interna, sairia para cima, para arriba, evitando mortes. E se algum inimigo conseguisse chegar até este lado, ia ser difícil, mas vai que conseguiu, atirava contra, e essa bala bate no muro, evitando a explosão, né? Fora isso, os portugueses colocam a portada de uma antiga capela, antiga capilla, que quando é demolida reutilizam a portada e disfarça esse lugar como se fosse uma igreja, porque os espanhóis, que eram os inimigos aqui, nunca iriam atirar contra a casa do Senhor, sendo tão católico quanto os portugueses, certo? Viram que os portugueses daqui estavam mais avançados, tá? Bom, aquele senhor que em 1516, apenas 16 anos depois da descoberta do Brasil, lá na região de Bahia, passa por aqui, chama nossa ilha, nossa ilha de Isla de los Patos. Mas a curiosidade é que não existem patos em Floripa. Não sabemos que esse senhor estava tomando, se era a mesma coisa do outro, mas sim sabemos que estava fumando. É sério, porque termina no Uruguai, senhora. No Uruguai está liberado. Bom, depois desse senhor, por 220 anos, anos são anos, por favor, tá? Sí, não se me piensa que passaram 220 culos. Os espanhóis utilizam este lugar como último porto seguro. Hasta que em certo momento Portugal também se interessa pelo Rio da Prata, o Rio da Plata, tá? Tanto é assim, vocês lembram, recordam da Cisplatina, hoje seria Uruguai, Banda Oriental, né? Vão e fundam a colônia do Sacramento, de frente para Buenos Aires, e estrategicamente fantástico, porque eram 180 km por terra de Montevideo, no meio praticamente das duas capitais do Rio da Prata, e pouco depois fortificam aqui. Os espanhóis não conseguem mais parar, certo? Tá? Faltando água, faltando alimentos, porque este era o último porto seguro antes de chegar. Começam a chegar em não muito boas condições ao Rio da Prata, ao Rio da Plata, e com uma colônia dentro seria muito mais fácil dominar, certo? Nunca vimos do outro lado, quem é lá do Rio da Prata. E desaparecem os espanhóis deste lugar por 33 anos. A princípio, entre estas 3 fortalezas, não mais ou menos 300 soldados. Mas passaram 5 anos e não aconteceu nada, não veio nenhum espanhol. O rei de Portugal disse, mas eu estou bancando 300 vagabundos em Floripa que estão veraneando, não fazem nada, não pintaram nem meio fio, a qualquer momento vão me pedir protetor solar, Viagra, leite condensado. Vamos começar a retirar gente desse lugar e enviar para outros lugares. 33 anos depois, estamos com mais ou menos 100 soldados entre as 3 fortalezas, 5 anos de atraso no sol do salário
E por aquela ponta, ponta das Ganas, aparece uma esquadra espanhola, 115 barcos, 8.000 homens, 8.000. E claro que conhecendo muito bem este lugar, não passaram no meio da fortaleza, desembarcaram em Jurerê para tomar aquele forte primeiro. 25 soldados estavam no forte de São José. Pior, vendo uma cena espantosa. Imaginem se você era se coloca no lugar desses 25. Vê 8.000 espanhóis na praia de Jurerê, todo com a camiseta de La Fúria, escrito no peito, no pecho, campeão 2010. Sem sequer disparar uma bala de canhão, a Espanha domina a ilha de Santa Catarina. Permanece no poder deste lugar por um ano e meio mais ou menos, hasta que fazem um tratado chamado Santo Ildefonso, San Ildefonso. A Espanha devolve a ilha de Santa Catarina a Portugal. Portugal devolve a colônia do Sacramento, 7 povos das missões, as missões jesuíticas que marcham próximas às cataratas de Iguaçu, parte do Paraguai, parte da Argentina, parte do Brasil. E aí acabou a disputa pela ilha de Santa Catarina, foi apenas nesse momento. Se você pensa um pouco, Espanha e Portugal dividem a América do Sul e não se confrontam. Não existe um mísero enfrentamento. Não eram inimigos, era mentira. Nos venderam uma coisa que não era. Tá? Eram parentes. Muitas vezes eram parentes, porque a realeza casava com realeza. E depois os dois, sendo muito católicos, chamavam o Papa. Papa, vem cá, porque esse louco quer... O Papa traçava uma linha, um selo, pronto, acabou o problema. Era assim que funcionava, não era? Gente, deste lado, o maior edifício é o quartel da tropa. Na parte superior eram dormitórios dos soldados. Na parte inferior, onde estão os arcos abertos, era um pátio utilizado para treinamento da tropa em dias de chuva, mantenimento e limpeza dos armamentos. Inclusive os canhões guardados todas as noites aí, porque 90% deles eram de ferro, de hierro, e pegando o sereno da noite, enferrujavam, arrumbravam. Então precisavam guardavam um trabalho bem gostoso, 1,5 toneladas para 10 homens. E do outro lado, onde estão os arcos fechados, cerrados, eram os calabouços. Calabouços como existe em todo o quartel. Quem já fez isso no serviço militar sabe que somos arrestados várias vezes. E justamente por esses calabouços passam os senhores que por causa deles este lugar se chama Florianópolis. Algum de vocês sabe por que Florianópolis se chama Florianópolis? Não? Sim. ¿Por qué? El apellido de quién? Del Nápoles, del viejo Nápoles. Bom, Pela República. sabe que se deve a uma revolta ou revolução que surge no Rio Grande do Sul. Tem gaúcho aqui, tchê? Não? Oh, que pena. Eu queria fazer bullying com os gaúchos. Esse movimento surge durante o período de governo do segundo presidente do Brasil. Sabem que primeiro renuncia o Marechal Deodoro Fonseca, o Mariscal Deodoro Fonseca, e assume o vice-presidente, que era primo dele, mas devido a uma pequena pressão do vice-presidente, cai o presidente. E este senhor, contrariando a primeira Constituição brasileira, não dá novas eleições. Ok. Não dá novas eleições. Permanece no poder, instaurando já a primeira ditadura militar deste país. Concentrando todo o poder nele, e estes senhores eram chamados de federalistas. Queriam uma federação, certo? Não tudo concentrado num único homem. Há outros levantamentos também ao mesmo tempo. E esse movimento entra em Santa Catarina, grande parte do estado de Santa Catarina apoia os revolucionários, inclusive parte de Paraná. Que me está filmando a senhora. Ai, déjame ver qual é o perfil mejor. E paralelo a isso, um levantamento de parte da Armada Marinha de Brasil, ex-Marinha Imperial, não queria o presidente também. As duas forças chegam a se juntar aqui
no que nesse momento era chamado de Nossa Senhora do Desterro, Nuestra Senhora do Destierro, tentando fazer um Brasil independente do restante. Mas óbvio que o presidente não permanece de braços cruzados, manda combater os revolucionários, inclusive contrata embarcações de guerra estrangeiras para combater a própria marinha. Bom, vamos encurtar a história, Depois de vários confrontos e enfrentamentos, são abafados, aplacados esses movimentos e traem como presos políticos para esta fortaleza mais ou menos 200 senhores. Entre eles, claro, os líderes destes levantamentos. Sem direito ao julgamento, sem direito a um juízo e muito menos um enterro. Depois de fuzilados, os corpos vão para o mar. E sabem que quem chega com a força do governo aqui era um senhor chamado de Coronel Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças. Este senhor, para os brasileiros, é o mesmo que é enviado logo depois, em seguida, para Canudos. Canudos, vocês sabem, né? Você que é baiana, né? Uma massacre espantosa. Aqui não foi diferente. Era o mesmo senhor. E este louco, quando chega aqui, vai cortando a cabeça de quem está pela frente, adelante, sem se importar se era a favor ou contra. Uma barbaridade, matam inocentes, matam crianças, ninhos. E os políticos deste lugar, para tentar amenizar a ira do presidente, decidem mudar, cambiar o nome da cidade, o nome da cidade, e homenagear aquele senhor. Por isso este lugar é chamado de Floriano, por Floriano Peixoto, que era o presidente. E polis, sabemos que significa cidade ou cidade em grego. Cidade do Floriano, cidade de Floriano, isso que significa Florianópolis. Não tem nada a ver com flor, verano, ai que lindo. Vocês sabem que... E não é o apelido de nadie, mujer. Esta louca me inventa.